No dia 13 de setembro teremos o UFC Noite, mais uma edição, né, do UFC Noite, e na luta principal teremos Jean Silva contra Diego Lopes. Quando essa luta foi confirmada, eu fiz um vídeo aqui falando que ela foi confirmada e dei meu palpite ali de forma preliminar, apontando que, na minha opinião, o Jean Silva seria um leve favorito ali, uns 60%, talvez um pouco mais, um pouco menos, enfim, um favoritismo não muito grande, mas ainda assim favorito, mesmo estando lá para trás no ranking, e o Diego tendo já disputado o cinturão e tendo enfrentado adversários ali mais para cima, né? E eu expliquei ali de forma preliminar, mas claro, depois vai ter um vídeo meu detalhando um pouco mais ali o jogo do Diego Lopes e falando do encaixe, enfim, falando mais detalhes do porquê que eu acho o Jean favorito, né? Mas, enfim, saiu nas bolsas de apostas, é sobre isso que eu quero falar aqui agora, tá? O Jean saiu com a cotação, já tá até na stake, né? 1,52, tá? Que dá ali uns 65%, né? E o Diego Lopes tá pagando 2,55, então muita gente pode estranhar, porque quando a luta foi confirmada, eu vi comentário em vídeo meu e também outros comentários aí da galera dizendo que o Diego seria favorito, tá? Mas, como eu disse no meu primeiro vídeo e reafirmo agora, e as bolsas também estão falando a mesma coisa, eu acho que o Jean sim aparece como favorito. Claro, favoritismo de bolsa de apostas não determina nada, né? É só uma noção que os oddmakers têm, né? Quando eles fazem a análise, colocam a odd ali, e o público, quando começa a apostar, também varia, né? Faz variar aí essa cotação. Então, às vezes, as odds aparecem de um jeito e o público, quando começa ali a escolher, né, realmente onde colocar a sua grana, isso muda. Às vezes o cara que é azarão vai para favorito. Eu não acho que isso vai mudar, tá? Eu acho que o Jean continua como favorito até a hora da luta. O que pode acontecer é, como o Diego tá pagando razoavelmente bem, né? A galera pode começar a colocar uma grana ali e diminuir um pouco a diferença, mas eu não acho que o Diego vá se tornar favorito em momento algum até a luta acontecer, tá? E o que acontece? Se a gente vai comparar ali estatística, tá, dos dois, a gente tem o Jean com mais volume de golpe, tá? Isso falando de trocação. Mais volume de golpe, mais precisão, ele absorve menos os golpes e a defesa dele na trocação também é superior, ele tem 10% a mais. A defesa do Diego Lopes é de apenas 46%, é menos do que a média dos lutadores. Então, apesar dele ter realmente mão pesada, a defesa dele não é boa, a precisão também é menos de 50% e ele absorve mais golpes do que ele conecta. Então, assim, é perigoso porque tem golpe pesado? Sim, porém os números não estão a favor dele, tá? No caso do Jean, estão, porque ele é mais preciso do que a metade dos golpes que ele dispara, né? Então é 52% de precisão, ele se defende de mais da metade, que é 56%, e o volume de golpes dele é superior aos golpes absorvidos, então ele tem todos os números positivos, né? Aí se a gente vai ali pro grappling, que seria mais a praia do Jean, do Diego, o Jean derruba mais, tá? A taxa média dele de a cada 15 minutos de quedas é maior do que a do Diego, a precisão das quedas do Jean é maior do que a do Diego. Se a gente pega a defesa de quedas do Jean, também é maior do que a do Diego, bem maior, porque ele tem 86%, o Diego tem 67%, e é o único número de todos esses que é melhor do Diego, que é maior do que do Jean, é a média de finalizações, que é 1.9, enquanto a do Jean é 0.9. Então, é o dobro, né? Praticamente, é um pouco mais, né, do que o dobro aí a favor do Diego, porque é realmente o que ele acaba usando mais. O Jean, a gente sabe que geralmente escolhe acabar com os adversários na porrada, né? Nocauteando. Então, assim, mesmo se a gente considerar que os oddmakers, sei lá, só olhou estatística e verdinho e vermelhinho no cartel, aí realmente chega também nessa conclusão de que o Jean é favorito, porque os números ali realmente mostram uma vantagem para o Jean. Porém, sempre vale aquele detalhe que eu faço questão de trazer aqui. As estatísticas são gerais para as lutas que os caras fazem no UFC, independente de nível. Então, o que acontece? O Jean tem esses números de fato superiores ao do Diego, porém, os adversários que ele enfrentou foi o Bryce Mitchell na última, o Melsik Baghdasaryan na penúltima, o Drew Dober, o Charles Jourdain, o Westin Wilson e o Kevin Vallejos lá no Contender Series. O nome mais duro aqui, talvez o nome mais difícil, seja o Drew Dober no geral, mas eu acho que o Bryce Mitchell, pro estilo do Jean, seria o mais difícil. Mas enfim, esses são os dois nomes mais difíceis que ele enfrentou, o Bryce Mitchell e o Drew Dober. O Diego, ele acabou enfrentando o Volkanovski, que tem nível muito mais alto que o Jean enfrentou, né? Não tem como negar. Enfrentou o Brian Ortega, que para mim também é um cara de nível muito alto em relação aos que o Jean enfrentou, né?
que é um cara que tá no topo também há muito tempo, tá? Apesar de não estar numa boa fase, mas enfim, né? Enfrentou o Dan Ige, que também é um cara duro, o Pat Sabatini também é um cara duro, o Evloev, né, que é talvez o melhor nome aqui atual, talvez o Evloev seja mais difícil até do que o Volkanovski hoje, e ele também venceu o Evloev, venceu não, perdeu, né, mas enfim, lutou, é isso que eu quis dizer, ele lutou com o Evloev, e perdeu no contender lá atrás pro João Anderson, que também é um nome muito duro. Então assim, para ser justo, tá, o Diego pegou muito mais pedreiras do que o Jean, mas ainda assim, tá? Eu acho que o Jean tem essa vantagem, principalmente não só por conta de estatística ou de ter vencido ou perdido de determinados nomes, ou feito mais lutas ou menos lutas, ou ganhado bônus aqui e ali, né? A questão é mais realmente o encaixe, porque, como eu falei, o Jean na trocação tem vantagem e tem capacidade de explorar as brechas que o Diego dá ali, tá? Depois, como eu falei, posso fazer um vídeo mostrando e tal, e eu vou fazer, tá? Aqui eu tô falando de forma mais subjetiva, né? De forma mais, na verdade, superficial, tá? Já o Diego, ele, de novo, leva o risco ali na trocação pro Jean, por conta do punch, porém, as aberturas que ele tem para um cara que gosta de explorar cada detalhe, realmente é complicado. A alternativa para ele seria usar o grappling, que apesar do Jean ter um bom nível, talvez seja a área mais confortável para o Diego. Só que o problema é, como que você vai derrubar um cara com 86% de defesa de quedas? E lembrando, o Diego Lopes não é um cara que tem uma grande quantidade de quedas, ainda mais numa luta principal. Ele tem 0,35 quedas a cada 15 minutos. Então não faz parte do repertório dele, em todas essas lutas no UFC, ficar ali spamando, né, que a gente fala, tentando diversas vezes derrubar. Então, não é algo que ele está acostumado a fazer ali na luta. Tudo bem, ele pode fazer um camp específico para isso e tal, não sei o quê, mas é aquilo, isso cobra gás e etc. E se você cansar, se você desgastar ali os seus braços, por exemplo, na isometria, na trocação vai ficar pior ainda. Então, assim, é um jogo que, na minha opinião, casa para o Jean. Então, por mais que, se a gente for pegar o cartel do Diego e olhar o nível dos adversários dele, que realmente são superiores ao do Jean, no dia de hoje, né, no momento atual, ainda assim, na minha opinião, não justifica o favoritismo, haja visto que o jogo encaixa melhor para o Jean. O Jean tem uma excelente defesa de quedas e uma trocação bem refinada com muito poder de nocaute, né? Já o Diego precisaria usar mais o grappling, mas ele não derruba, e na trocação ele precisaria achar uma mão, porém ele se expõe também. Então, não casa, né? Você vê que não bate, realmente o jogo acaba sendo a luta, né? Acaba favorecendo o estilo do Jean. Por isso que eu enxergava ele como favorito antes de ter as odds, né? E saindo agora as odds, acabaram confirmando esse favoritismo, tá? Então foi o que eu falei. No futuro, né, nos próximos dias aí, eu devo fazer um vídeo detalhado, tá? Eu vou pegar as lutas do Diego, vou gravar, vou trazer aqui detalhes e tal, né? Onde que eu vejo que tem problemas, o que tem de qualidade, enfim, vou fazer aquele mapeamento, né, que vocês gostam e vou trazer aqui só para deixar mais claro ainda o que eu tô falando aqui, né? A minha opinião, do porquê que eu tenho essa opinião, né? É torcida, sei lá, qualquer motivo, né, que vocês vão querer dizer, mas não, é simplesmente realmente uma questão de encaixe, né? Não é uma questão de gosto, é uma questão de um fato, né, do que eu realmente acredito. E claro, se vocês não concordarem, vocês podem comentar aqui embaixo. Mas a pergunta final do vídeo é essa, né? Vocês concordam comigo, e agora com as bolsas, já que a opinião é a mesma, de que o Jean é sim favorito contra o Diego, ou vocês enxergam o Diego como favorito? Se você enxergar o Diego como favorito e for comentar aqui embaixo, explica o porquê, né? Não só, eu acho o Diego, tá, mas por quê? Explica aí, pode ser, né, breve aí, uma frase, duas frases aí. Escreve aí, né, quais os motivos do porquê você acha que o Diego seria favorito. Qual o caminho? O que ele teria que fazer? Né, tipo, acertar uma mãozada no queixo. Beleza, mas aí, né, isso é o caminho para qualquer um. Então, é isso. Deixa sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!